organizadora, e foi solicitado, então, que falasse sobre tromboembolismo pulmonar, que é definido como oclusão parcial ou completa das artérias pulmonares, a grande maioria desses trombos causados por trombos pélvicos e dos membros inferiores. Uma mortalidade bastante alta em todos os trabalhos publicados. E, então, desculpa, o objetivo dessa aula, então, é tentar definir quais as indicações de tratamento endovascular. O diagnóstico da embolia pulmonar é feito basicamente por eco e por tomografia. E vamos chegar já direto ao assunto. Quais são as indicações já estabelecidas de tratamento e intervenção percutânea? Então, seria a embolia pulmonar maciça com síncope, colapso circulatório, a hipotensão com uma pressão sistólica menos de 90 milímetros de mercúrio ou com uma queda de 40 milímetros de mercúrio, a sobrecarga de VD, a hipertensão pulmonar e quando você tem uma contraindicação à terapia trombolítica sistêmica. Essas são indicações já bastante estabelecidas e numa revisão desse ano, publicada agora em fevereiro, ele considera mais ou menos a mesma coisa, só que definindo que se o paciente tem a hipotensão, choque cardiogênico com hipoperfusão periférica e o colapso circulatório, ele já tem uma indicação de intervenção percutânea. E essa gravidade vai depender do volume de trombos na artéria pulmonar e a função cardíaca e a pulmonar prévias. Essa suspeita clínica vai ser feita comprovada por angio-TC e eco, quando é possível, quando o paciente tem condição de transporte, e o principal vai ser a avaliação da equipe clínica presente na emergência ou no CTI, onde o paciente tenha dado entrada. No tratamento clássico, você tem a anticoagulação, a trombólise e a trombectomia mecânica ou fragmentação, que é a nossa parte, e a trombectomia cirúrgica. A gente tem uma experiência razoável com 35 pacientes, que não cabe aqui detalhar, e com sucesso terapêutico de 65% dos casos e um insucesso em 34%, sem nenhum evento hemorrágico maior, mesmo nos pacientes tratados em pós-operatório imediato e com pacientes que tiveram eventos neurológicos, isquemias cerebrais ou hemorrágicas, ou eventos hemorrágicos cerebrais. A gente tem usado catéteres de angioplastia, trombectomia mecânica, fragmentação, stents, uma quantidade muito pequena de casos. E aqui um dos casos que a gente usou balão, né, com balão de angioplastia e o Exciser, que é um sistema pequeno, de pequeno calibre, feito para coronária, que tem um uso um pouco restrito numa artéria pulmonar de maior calibre. Então, aqui, na nossa rotina também, sempre se coloca um filtro de cava no final do procedimento, que eventualmente pode ser retirado. Então, esse paciente veio a óbito depois. Tudo depende dessa capacidade dele suportar a quantidade de trombos que estão indo para o pulmão. E outro problema que a gente tem também, a idade do trombo que chega ao pulmão é sempre indeterminada. E esse sucesso da trombólise local também vai depender desse trombo, e isso também vai ser um pouquinho da sorte do paciente, ou nessa capacidade de você conseguir lisar esse trombo. Na técnica, então, você usa o trombolítico, a dose é um pouco variável, a fragmentação ou trombectomia, dependendo do que você tem disponível, e o filtro de cava, que a gente sempre usa o removível, mantendo sempre a heparinização. Na nossa técnica, a gente usa o RTPA com infusão de bolos e mantendo, alcançando 100 miligramas em 2 horas. Os outros trombolíticos a gente não tem tanto acesso e, no final, a grande parte dos pacientes vão ser tratados com RTPA mesmo. O raciocínio da trombólise vai ser que um trombo na artéria pulmonar vai ocluir, e se você fragmenta esse trombo, você joga ele para a periferia, e a periferia é 4 vezes maior, a área da periferia é 4 vezes maior do que o tronco da artéria pulmonar. Então, você diminui rapidamente essa hipertensão pulmonar e a sobrecarga de VD.
e aumenta essa área de contato do trombo com o trombolítico. Os sistemas de trombectomia mecânica, o ideal é que eles sejam utilizados em trombos frescos, né? Então você vai ter uma maceração desse trombo. E no Brasil a gente tem disponíveis alguns deles, né? O Oasis, o Helix, não vou também entrar em detalhes por causa do tempo mais curto aqui. Esse aqui é um dos casos, um paciente jovem, pós-operatório de cirurgia ortopédica, angiotomografia mostrando um grande trombo no tronco da artéria pulmonar. Isso também é definido aqui na arteriografia pulmonar. Então, a trombectomia, fragmentação dos trombos, RTPA 90 mg em 2 horas. Então, é ideal você fazer essa fragmentação do trombo, como no esquema aqui. E a gente usa o Smith-Rhodes mesmo, que é o catéter da Cook, ou a gente brinca o Tabajara, que é o sistema que a gente monta na hora, na sala de hemodinâmica, e com um resultado nos pacientes jovens muito interessante. Esses 2 casos que eu mostro aqui são casos extremos de sucesso e insucesso. Aqui, então, colocação do filtro e retirada do filtro depois de 15 dias, quando você define que ele já não tem mais risco de embolia pulmonar. Aqui um outro caso, o outro extremo, paciente de 85 anos, TEP maciço, choque cardiogênico, mesma coisa, não tinha uma quantidade muito grande de trombos, trombectomia, que no caso a gente usou o sistema Aspirex, e na colocação do filtro a gente observou que tinha uma vertebroplastia, e na verdade que essa paciente tinha uma embolia periférica de cimento da vertebroplastia, e com isso, então, ela tinha uma capacidade pulmonar muito reduzida e, obviamente, evoluiu para óbito, já que era uma paciente de 85 anos com outras comorbidades. Nessa revisão que eu fiz para essa aula, alguns trabalhos têm um sistema muito parecido com o nosso, a maioria com pigtail e balões e uso do trombolítico, e você tem uma taxa de sucesso muito alta. Esse trabalho é de um grupo espanhol, e eles tiveram uma percentagem acima de 85% de sucesso, e com uma variação, só que eles tiraram praticamente todos os filtros com 30 dias, com sucesso na retirada do filtro em torno de 82%. Numa outra revisão também de 594 pacientes, com 35 trabalhos, o sucesso também foi bastante alto, e ele considera que a trombectomia direta com cateter deve ser considerada a primeira linha de tratamento nos pacientes com embolia pulmonar maciça. Embora o American College of Chest Physicians considere que você não tem uma evidência na literatura, grau 2C, não tem uma evidência para você ter isso, uma medicina baseada em evidência. Então, como conclusões, devido a essa elevada taxa de mortalidade, essa é uma opção salvadora, mas você já encontra respaldo na literatura especializada. Não tem um protocolo ou sistema ideal e não tem nenhum trial também comprovando qual é o melhor tipo de tratamento, embora tenha esse trial Perfect, que foi iniciado em 2010, com patrocínio do SIR, e que talvez a gente tenha uma coisa mais definida na literatura. E os melhores resultados são obtidos quando a equipe clínica está treinada para uma estratificação rápida de riscos e o encaminhamento mais ágil para a equipe de tratamento endovascular. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Eu torço que